Louvado seja Deus. Querido, amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo. Vou estar gravando este vídeo para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Fica aí na expectativa que Deus ele vai falar através deste vídeo. Eu creio que é para a tua vida, para o teu coração. Louvado seja o Senhor. Quero aqui externar ao Senhor gratidão por tudo que o Senhor fez na minha vida. Quero louvar e engrandecer o seu nome, no nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que eu faço parte de uma geração da qual vai ser salva. Se você também faz parte dessa geração, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação, deixa o seu joinha de cabeça para cima, legal, beleza? E conversa conosco, se interaja aí nos comentários, louvado seja Deus. Para mais vídeo, se inscreve no canal, assim como eu dei as instruções aí. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus, a qual Deus me deu. Deus me deu uma palavra ontem, eu estava orando para pedindo a Deus uma palavra para o dia de hoje. Eu falei, Deus, amanhã eu vou estar gravando um vídeo. Eu orei a Deus durante umas 2 vezes. E aí, quando eu fui dormir, Deus me deu esta palavra aqui em Elias. Eu falei, Senhor, esta palavra mesmo. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Eu preparei esta palavra, no nome de Jesus. Aqui está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo do 1 até o 7. Vai dizer, então Elias, tibita dos moradores de Gideão, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem neste ano, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. E depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e virar-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Quiriarte, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Quiriartes, que está diante do Jordão. E os corvos ali trazia pão e carne pela manhã, e também pão e carne à noite. Bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dele o ribeiro, passando diante de dia, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Louvado seja o Senhor. Esta palavra é uma palavra muito forte, né, que fala ali de Elias, um profeta de Deus, homem forte diante do Senhor, a qual profetizou dizendo, segundo a minha palavra. Louvado seja Deus. Nós observamos que Elias ele profetizou numa terra onde só se encontrava ele de profeta, só tinha ele. Você no lugar de Elias, você teria coragem, a única pessoa ali tendo como um servo de Deus, um homem de Deus, porque a palavra de Deus vai falar que os outros eles servia a Baal, servia a Jezabel. Havia naquela terra, no reino do norte das tribos de Israel, um homem chamado Acabe. Acabe ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, uma profetisa, uma meretriz, mulher que sustentava profeta de Baal, 450 profetas de Baal, ela sustentava, ela tinha ali, ela cuidava, ela tinha esses profetas, e pessoas vão dizer, que a palavra vai dizer que a pessoa sacrificava filhos a Baal. Jezabel tinha os profetas dela e tinha os profetas de Baal. E Elias entrou naquele ambiente, entrou naquela casa, dizendo, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não disse assim diz o Senhor, mas ele disse segundo a minha palavra. E nós vemos destacada a palavra que alguns profetas dizem segundo, uns profetas dizem assim diz o Senhor. A maioria da palavra escrita vai dizer assim diz o Senhor.
alguns profetas vão se sair falando dessa seguinte maneira. Mas, louvado seja Deus, o profeta Elias é diferente. O homem cheio do Espírito, carregado da unção, do poder de Deus, aleluia, não aceitou naquela terra, naquele lugar, ver essa situação que estava acontecendo. O povo seguindo a Jezabel, a Baal, sacrificando o filho, e Elias, ele não suportou ver essas coisas. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias passados tinha profeta e nos dias de hoje não é diferente. Os profetas, falsos profetas estão aí nas suas igrejas pregando a palavra. E quem são as Jezabel desses falsos profetas? Né? A terra está lastrado de falsos profetas. O Senhor, a palavra do Senhor fala que eles viriam, o Senhor fala, virão os falsos profetas, enganarão a muitos, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E muitos estão saindo pelo mundo a pregar a palavra, a pregar a mensagem. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, a mensagem, a palavra que você tem que ouvir é dentro do seu lar, é dentro da sua casa, começa no seu lar, começa na sua casa. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, eu creio que você vai começar a leitura em sua casa, você vai começar a ler em sua casa, você vai começar a buscar em sua casa, porque muitos têm saído sim sendo enganados, em busca de revelação, em busca de profecia, e não consegue viver sem essas coisas, mas o Senhor está dizendo, a palavra revelada você tem dentro de casa, a palavra dissemida, a palavra interpretada, é o meu Espírito que vai te ensinar, é meu Espírito que vai interpretar, porque o Filho de Deus disse, eu enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. Você tem que ter uma vida pautada em Deus, você não tem que ficar esperando pelos outros, senão você vai cair no buraco, senão você vai cair na cova, senão você tropeçará e vai cair junto com eles, porque eles já estão na cova. E se você ouvir esses falsos profetas, esses falsos condutores, você vai tropeçar e cair na cova, cair no buraco. Mas a palavra de Deus é essa, buscar em casa, no seu lar, começa a leitura em casa, e depois de você buscar em casa, então você vai para a igreja, para que você não seja enganado, você vai abrir os olhos espirituais, você vai ler a palavra, vai entender em casa, e vai saber, aleluia, o caminho que você vai andar. Jesus, ele disse aos discípulos, você sabe o caminho, os discípulos, você sabe o caminho, os discípulos, qual é o caminho? Jesus, vocês tanto tempo comigo e não sabem o caminho? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a palavra é o caminho, a palavra é a verdade, a palavra é a vida. A palavra é ela que testifica de Jesus. Jesus, ele se considerou a própria palavra, o verbo. No capítulo 1 de João, vai dizer, eu sou o verbo. Louvado seja Deus. E o que é preciso, o que é necessário você entender a palavra. É necessário você pegar as escrituras e entender ela. Você pedir discernimento a Deus, pedir graça a Deus. Deus conceda a graça de hoje, a graça de amanhã, a graça de depois. E me dê condição para ler as escrituras. Porque Deus fala até os dias de hoje. Deus tem falado tremendamente comigo. Mas eu sou uma pessoa que busca em casa e depois vou para a igreja. E quando eu chego na igreja, então Deus fala comigo através da palavra. Se eu não for uma pessoa que busca a palavra, então Deus não falará comigo. Então Deus não dirá para mim, mas Deus, ele quer falar contigo mediante as escrituras, mediante a palavra. Não é mediante os falsos profetas, não é mediante os falsos condutores, não é mediante os falsos pastores. Aleluia, louvado seja Deus.
Antes de eu entrar na igreja, uma pessoa dizia, na igreja tem falsos profetas, tem isso, tem aquilo, e eu dizia, como é isso? E eu fiquei curioso para entender a Bíblia. Eu pedi a Deus, que eu não sabia ler naquela época, então eu pedi a Deus discernimento, graça, para que eu aprendisse e buscasse em suas escrituras. Eu não busquei pastor, não busquei nem obreiro, eu não busquei ninguém, eu busquei a palavra de Deus. Então depois que eu li a Bíblia, eu busquei me converter. Louvado seja Deus. Mas você pode se converter antes de ler a Bíblia depois. O que não pode é você viver enganado. Você tem que entender a mensagem do reino. Jesus, ele pegava em palavras para que nem todos entendessem, mas ele falava, explicava ali por discípulo, para que os discípulos entendessem. E eu creio que você é um discípulo, você é uma pessoa que é discipulada, uma pessoa treinada por alguém, e você precisa enfiar cara nas escrituras, entender as escrituras, porque Elias, um homem cheio da condição de Deus, cheio da presença de Deus, ele disse, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Muitos profetas têm dito, assim diz o Senhor para a tua vida, assim diz o Senhor falou, o Senhor pronunciou, eu vi visão, o Senhor falou comigo, mas o profeta Elias, ele disse, não choverá segundo a minha, não haverá orvalho, nem chuva segundo a minha palavra. Você teria graça suficiente para profetizar segundo a minha palavra? Hoje o Senhor fala conosco para profetizar e nós, às vezes, nós fica desanimado. Porque o Senhor fala conosco, mas Elias ele viu aquela situação como estava e ele não aceitou, ele não esperou que o Senhor falasse. Elias sabia que ele tinha autoridade, a graça do Senhor na vida dele, a graça de Deus na vida dele. Então ele se levantou, ele se ergueu e disse, não haverá orvalho, não haverá chuva segundo a minha palavra. E muitas vezes a gente tem que tomar posição, porque é o Espírito de Deus que nos põe de pé, é o Espírito de Deus que nos levanta. E Elias, ele estava cheio da autoridade, cheio da palavra de Deus, porque ele tinha buscado, ele tinha praticado a palavra de Deus, ele tinha conhecimento da obra de Deus, que não era lícito, aleluia, servia Baal, que não é lícito servia a Jezabel, que não era lícito andar no caminho de pecado como Acabe. E Acabe, ele vivia num caminho traiçoeiro, num caminho enganoso. Eu não sei que caminho você está trilhando, eu não sei que caminho você está buscando, mas é hora de você consertar as veredas, é hora de você se pôr no lugar, é hora de você se consertar, é hora de você, aleluia, livrar a tua mente de condenação, teu coração de ser condenado um dia. Haverá um dia de julgamento, haverá um dia de juízo, mas este momento, esta hora, é momento de livramento, é momento de libertação, é momento de manifestação do Espírito. E eu creio que o Espírito de Deus, segundo a palavra do Senhor, se manifestará sobre a tua vida, porque o Senhor tem o melhor para você, o Senhor tem o melhor para a tua vida, e a obra do Senhor não parará, não ficará por aqui, porque o Senhor quer dar continuidade, o Senhor quer se manifestar sobre a tua vida, o Senhor quer ter um diálogo contigo, dizer, venha filhinho, porque é dado a vós o reino do céu. Deus, ele nos entregou o seu Filho para morrer por nós, para dar a vida por nós, para que hoje nós tivéssemos uma vida de conserto. Aleluia, a vida que pessoas viviam no passado é uma vida que não dá certo, não pode, não consegue, aleluia, era necessário que um descesse e morresse por aquela nação, por aquele povo. Havia uma nação condenada, mas Jesus desceu para libertar a nação, para libertar o povo, para libertar a terra das prisões. E aqui Elias, ele profetiza segundo a minha palavra, libertando uma nação, aleluia, dizendo que não vai chover, dizendo que não vai ter orvalho, dizendo que segundo a palavra procedente dele. E Elias foi um homem forte, foi um homem
valente. O Senhor manda que Elias foge da presença de Jezabel, porque sabia que ela viria com grande fúria. O que é importante é uma coisa, é que você vai segundo a palavra do Senhor e profetize naquele cativeiro, profetize naquele lugar babilônico. Se você está vendo que aquele lugar não é um lugar do céu, não é um lugar de Deus, ore em casa, clame em casa e diz: Deus me usa com autoridade, Deus me usa como Elias, com ousadia, com intrepidez da tua graça. E começa a trabalhar para o reino do céu, começa a desembaratar o exército do inimigo, começa a fazer a obra do Senhor, começa a crer nos milagres, na presença gloriosa do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E ali Elias fugiu da presença de Jezabel, correu, fugiu, louvado seja o Senhor. E o que o Senhor diz aqui sobre os falsos profetas, sobre os falsos condutores, louvado seja o Senhor. Aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E João profetiza numa década, no tempo de Jesus, depois que Jesus morre. Então João profetiza, e desde o tempo de Elias já vem falsos profetas, profeta de Baal, profeta de Jezabel. Já tinha profeta naquela época, e no tempo de João ele declara que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Louvado seja o Senhor. Você tem que ter o cuidado para não se embriagar, para não cair em tentação. Muitos estão dizendo, aleluia, que você vai para o inferno, que você que usa. Ontem eu li uns comentários ofensivos, uns comentários nada a ver, uns comentários assim que a pessoa não quer se prever. Deus é santo, nós vemos que Deus é santo. E em toda a palavra Deus manda nós se santificar. Ali em Hebreus 14, versículo 12, vai ser em paz e santificação. Ninguém verá o Senhor. Você tem que ter paz e santificação, senão você não verá o Senhor. Se você não se santificar, você não verá o Senhor. Porque Elias, ele se pôs na posição, Elias se santificou, Elias se preparou, Elias viu aqueles falsos condutores ali, falsos profetas ali profetizando ali para Jezabel, mas ele não se quis se contaminar com aqueles homens. Hoje nas igrejas muitos estão falando: eu vou sair da igreja porque na minha igreja muitas pessoas estão em adultério, muitas pessoas estão em fornicação. Mas você tem que ser o único, você tem que ser que nem Elias, o único ali que faz a diferença, que faz a mudança. Talvez você está olhando ali, quer se desviar, quer sair, porque vê na igreja a falta de compromisso, a falta de fé, mas seja você o único Elias ali naquela casa, o único servo de Deus, o único homem de Deus, o único tibita, o homem segundo a palavra do Senhor, que diz assim, diz o Senhor segundo a palavra do Senhor, o homem assim que examina as escrituras. Jesus vai falar: examinai as escrituras, porque diz ter nela a vida eterna, e você tem que ser esse, o único que examina as escrituras, o único entre os escolhidos. A palavra de Deus vai dizer: muitos são chamados e poucos são os que são escolhidos, no livro de Mateus. E você tem que ser um dos poucos escolhidos. Você tem que estar entre os poucos escolhidos. E a palavra de Deus é essa, irmão. Os falsos profetas, eles estão aí. Você tem que ter inteligência, sabedoria do céu. Quantas vezes eu estou aqui, eu vendo o vídeo, mas Deus está mandando se afaste. Deus está mandando se afaste. E não é todos pastores, não é todos homens de Deus que eu estou atualmente ouvindo, que eu estou atualmente pegando a palavra, ouvindo a palavra, se conscientizando, mas eu estou sempre prestando atenção na voz do Senhor. E muitos falsos profetas, eles têm se saído pelo mundo. E Deus, ele fala: bebei água da sua própria cisterna.
Deus fala isso, beber água da sua própria cisterna. Eu esqueci aonde está escrito, mas está escrito no Velho Testamento. Eu não me lembro se é lá, em Provérbios, mas eu tenho lido esta palavra onde Deus vai dizer: bebei água da sua própria cisterna. E ultimamente eu tenho me consolado, eu tenho bebido a água da minha cisterna, e nós vimos que Elias foi enviado por um lugar ali perto do ribeiro de Quiriate. E ali, louvado seja Deus, aonde ele estava bebendo água daquele ribeiro, chegou um tempo de faltar água. E Deus fala ali sobre a guerra, sobre a batalha dele ali contra os falsos profetas. Não precisou muito, só precisou ele estar cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de Deus, que a palavra jorrou, que a palavra saiu. Uma hora e outra a palavra vai sair da tua vida contra os malfeitores, contra os falsos profetas, contra aquelas pessoas que não servem a Deus, aquelas pessoas que não prestam, aquelas pessoas que não servem. Uma hora a palavra vai jorrar, uma hora a palavra vai sair, porque Elias, ele não suportou. Eu não sei quanto tempo Elias ficou vendo aquela situação, vendo aquele povo. Do nada a palavra vai saindo, dizendo, a palavra não fala sobre a genealogia de Elias, não fala de onde ele veio, de onde ele saiu, mas nós sabemos de uma coisa, que a palavra vai dizer que ele é contra o pecado, que ele é contra os falsos profetas, que ele é contra a idolatria, e nós temos que ficar contra todo esse mal, temos que ter justiça em nós mesmos, porque Deus, ele é justiça, e Deus se agrada da justiça, e nós temos que crer, nós temos que confiar na palavra de Deus, porque é essa palavra que Deus nos deixou para as nossas vidas. Endireitai as varedas, sabei o caminho do Senhor, porque o Senhor falou para aqueles discípulos: conheceis o caminho, vocês sabem. E Jesus fala: conheceis o caminho. Jesus fala: examinai, porque diz ter nela a vida eterna. E nós precisamos, é necessário, é preciso que haja em nós um levantamento, uma posição diante de Deus, crendo no ministério espiritual da palavra de Deus. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine o espírito para ver se ele procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E Deus tem falado como a nação, como o povo ia ficar nos últimos dias perto da vinda. E o Senhor está perto, o Senhor está aí, o Senhor está à porta. Eu creio que o Senhor, ele não tem vindo ainda para todos, mas ele tem vindo para alguns, porque aquelas pessoas que vão morrendo, então o Senhor já vai tomando aquelas pessoas. E nos tempos finais, os corpos das pessoas vão se ressuscitar incorruptível, juntamente para incorruptibilidade. 1 Coríntios, versículo 15, no versículo 51 em diante, vai dizer a respeito do corpo, como vai se transformar em glória. Louvado seja o Senhor. E muitos falsos profetas têm surgido na terra. E nós temos que orar e vigiar esta mensagem que Deus dá aos apóstolos. E não tem outra mensagem melhor que essa. Em orar e vigiar nossas vidas. Nós temos que estar sempre prestando atenção no que a gente fala, no que a gente pratica, no que a gente está fazendo diariamente. Será que você tem produzido para o reino do céu? Olha que João Batista vai dizer: toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Meu irmão, minha irmã, é hora de você produzir fruto. Não é certo que a igreja está lá contaminada, que a igreja está cheia de falsos profetas, falsos condutores, e você fica de boca calada, porque se Elias estivesse em seu lugar, estaria profetizando, dizendo: o Senhor está perto, se conserta, coloca as suas veredas no lugar, porque o Senhor está vindo. Louvado seja Deus. E eu creio que aquele lugar, aquele ambiente não ia prevalecer por muito tempo, porque a presença, o Espírito de Deus ia invadir aquele lugar, ia se manifestar a glória de Deus. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja Deus. Olha o que diz 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 20 ao 21, diz: não trate com desprezo os profetas, a profecia, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Não trate com desprezo a profecia, mas ponha à prova os falsos profetas e fique com o que é bom. Fique com o que é bom. Aqui um alerta: fique com o que é bom. Fique na igreja boa, fique no ambiente bom. Examine as escrituras, é ela que vai te dar salvação. Eu sei que Jesus ele não está aqui, mas nós temos a Bíblia, a palavra de Deus que fala a respeito do Filho. E ela que testifica de Jesus, ela mesma é quem fala de Jesus, e ela é que abre o portal para nós alcançar autoridade, alcançar graça, alcançar conhecimento, alcançar labaredas de fogo, porque Deus ele tem o melhor para nós. Elias ele estava ali no meio dos falsos profetas, mas ele não aceitou aquela cena. Ele chegou lá e profetizou segundo a sua palavra, porque ele estava cheio do Espírito, estava cheio da palavra de Deus. Então ele liberou sobre aquele ambiente, ele liberou sobre aquele lugar. Ele não se conformou com aquele século, ele não se conformou com aquele ambiente, mas ele renovou aquele ambiente com a renovação da sua mente. Ele creu no ministério do Senhor, ele creu na bênção do Senhor e se levantou como um profeta. Ele creu que ele era um profeta de Deus naquele século, naquele ambiente. E eu creio, eu acredito que você é um profeta de Deus e não aceita essa condição e não aceita essa insanidade que está acontecendo na terra. Eu creio que você crê no ministério de Deus, você é um levita, você é um homem de Deus, você é um profeta dos últimos tempos, aonde se levantará a favor da palavra, para examinar as escrituras, para falar do amor de Deus, para crer na mensagem. E uma coisa que eu falo, é preciso ter fé como Elias teve, porque Elias teve muito fé. Eu acredito porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Elias ele teve muita fé. Olha o que a palavra diz, 2 Coríntios 5:7 vai dizer: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé. A verdadeira identidade do cristão é andar por fé e não por vista. O verdadeiro cristão está lendo a palavra, está buscando conteúdo, está buscando graça diante do Senhor, está buscando conserto, está buscando velocidade no Senhor, está buscando um caminho sobrevalente de graça, um caminho aonde revela as escrituras, o senhorinho de Jesus Cristo, revela o sentimento puro, o sentimento de crer, de acreditar, de mudança, de estar mudando diariamente. E você precisa mudar, é necessário. Ouviu ali a mensagem do pastor, o pastor está mandando, se você se consertar em uma área, se consertar na esquerda, se conserta, colocar a tua vida na direita, no altar, se botar, aleluia, a tua cabeça no lugar, bota o teu coração, precisa estar inclinado para Deus, inclina o teu coração para Deus, e na hora certa aquele pastor, aquele homem de Deus vai ser visado pelo Senhor, visto que você fez segundo a palavra do Senhor, então vai te colocar em um cargo de autoridade para você exercer, para você gerar fruto na casa do Senhor, para você gerar conhecimento da palavra do Senhor para aquelas vidas, e você vai ser totalmente abençoado, porque você ouviu a palavra do Senhor, e na hora certa Jesus ele vai vir te salvar, na hora certa Jesus ele vai vir te buscar, ele não vai te deixar de mão,
porque você se apressou, você ouviu a palavra do Saramanaya Suribi Andrabaturibi Ambarabasura, Riosi de Candaramanaya Seve. O Senhor não te deixará sozinho. Tem palavra de libertação, tem palavra de cura. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 3. E sabemos que a prova da vossa fé opera a paciência. Sabemos que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiver fé, então você vai ser operado por paciência. A paciência vai operar em ti. A fé vai fazer milagre na tua vida. E nós observamos que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E você precisa, e você é necessário, é preciso ouvir a palavra de Deus. Se consertar, se fortalecer, se reanimar. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você estiver buscando a palavra das Escrituras, porque é nela que desperta o desejo de Cristo Jesus. Porque se você estiver ouvindo, em Apocalipse vai ver, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda a palavra dessa profecia. No capítulo 1 e no versículo 3, se eu não me engano, vai dizer assim: aquele que lê, ouve e guarda, bem-aventurado. E eu creio que você já é um bem-aventurado em chegar até aqui. O Senhor vai derramar porções. Quando você crê na mensagem, quando você deixar a mensagem entrar no teu coração e receber e dizer: hoje eu vou tomar uma posição de Elias, hoje eu vou tomar uma posição de fé. Olha o que diz em Marcos, capítulo 5, versículo 34, filho, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. O Senhor direciona esta palavra para um homem que foi uma mulher, um homem que foi curado. E o Senhor direciona esta palavra, essa mesma palavra, para uma mulher ali que tinha um fluxo de sangue. Ela usou a fé, ela viu falar de Jesus, que Jesus ia passar por aquele lugar. Então ela disse: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela falou isso na sua mente. É isso que você precisa, tomar uma posição, dizer a Deus: eu quero isso. E deixar a tua fé determinar na tua vida. A tua fé em chegar em primeiro lugar. Deixar a tua fé fazer a vontade de Deus. Porque você tem ouvido a palavra e é a tua fé que vai fazer o milagre. E aquela mulher, ela deixou a fé usar ela. A fé imediatamente tomou ela naquele lugar, porque ela viu falar do filho. E quando ela viu falar do filho, então a fé agiu na vida dela. Ela foi usada pela fé. Nós vemos que muitos homens, como ali Moisés, com aquela multidão de povo, fosse outro ficar agoniado, afobado: o que eu farei, o que eu farei. E Moisés até que ficou assim, sem saber o que fazer, mas o Senhor disse: o que tem na mão? Ele disse: um cajado, toque na água. Então ele foi usado pela fé. Ele tocou na água e o mar se abriu. O mar vai se abrir na tua vida. O milagre vai acontecer. Nós visamos aqui que Elias, ele profetizou com fé no meio dos falsos profetas. Elias estava animado, fortalecido, cheio de garra, cheio de virtude do Espírito Santo. E ali o Senhor falou para Elias, dizendo: vai daqui, vira-te para o oriente e esconde junto do ribeiro de Quiriate. E ali Elias correu para lá, porque sabia que a vingança de Jezabel era grande, poderia matar ele. Mas ele correu, ele fugiu para aquele ribeiro. E os corvos alimentavam ele com pão e carne de manhã e pela tarde. Os corvos vinham alimentar. E nós observamos que ele bebia água daquele ribeiro. Louvado seja Deus. E nós observamos que ele bebia água daquele ribeiro. E a água simboliza o Espírito Santo. A água simboliza, o pão simboliza a palavra de Deus. Nós temos essa palavra, é o nosso pão diário.
é o pão que nos alimenta, por isso eu te convido para buscar nela, para ser profeta de Deus, para ser boca de Deus, buscar nesta palavra, aqui os argumentos, aquilo que você é, a sua identidade. Você vai encontrar aqui na palavra de Deus. E quando Deus dizer assim seja, então você será a boca de Deus nesta terra. Louvado seja o Senhor. E Elias, ele se alimentava pela manhã até que o ribeiro secou. Então, quando o ribeiro secou, então o Senhor falou novamente com Elias. Eu quero te dizer que o Senhor não te deixará desamparado. Eu não sei o que você está passando, mas é tempo do Senhor falar contigo. É tempo de você abrir a boca, porque talvez aqui nas escrituras ele não diz quando o ribeiro faltou água e Elias, o que Elias fez, não sei se Elias levantou os lábios e falou com o Senhor, na palavra não diz, mas a palavra diz que o Senhor falou com Elias e disse, vai daqui. E ele buscou um outro lugar para conviver, para descansar. E ele profetizou ali para Acabe e Jezabel ali, dizendo, não terá o vale, nem chuva, segundo a minha palavra. E ficou 3 anos e meio sem chover naquela terra, sem produzir fruto naquela terra. E nós temos que ser homens de Deus para tomar posse da nossa bênção, ser homens de Deus para liberar uma palavra de autoridade para outra vida, para outro coração. E a palavra de Deus é essa para a tua vida. Se conserte, te coloque na posição, te coloque no caminho da autoridade, o Senhor falará contigo. O Senhor vai liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Eu estou debaixo da bênção do Senhor, orei pedindo esta palavra e eu quero terminar aqui agradecendo a Deus, louvando o Senhor. Que o Senhor entra com autoridade na sua vida. Vou deixar uma oração para a tua vida aqui. Senhor, meu Deus, dê autoridade a este servo, a esta serva, ó Deus, a encontrar o caminho do Senhor, a encontrar a bênção do Senhor, a não se apartar do caminho do Senhor, a não se apartar das bênçãos do Senhor espiritual. Que esse servo, essa serva, ó Deus, neste mundo, ainda que ele venha ver pessoas desviadas, pessoas encrencadas, pessoas com ministério falido, mas todavia ele venha a ser um homem referencial, assim como eu preguei esta palavra. Havia um homem naquela época que não se dobrou a Baal, que não se dobrou aquele mundo daquele jeito, que esta vida não vem se dobrar diante da dificuldade, diante da circunstância que está aí sobre a terra. Manifesta o teu poder, tua glória. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber mais vídeo. Em nome de Jesus, deixa o seu like, comenta aí, louvado seja Deus, e Deus vai te abençoar, louvado seja o Senhor. Fique com a paz de Deus em nome de Jesus.